Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje nós vamos começar um projeto de um cronograma. É um pouco parecido com o cronograma que eu já tenho aqui no canal, só que eu identifiquei alguns pontos de melhoria, alguns lugares que a gente poderia fazer algumas customizações. Então, a partir do projeto de hoje, nós vamos construir esse cronograma do zero. Caso você não consiga e precise, de um cronograma, mas você não tem habilidade para... Às vezes você não tem habilidade para acompanhar o tutorial, eu vou deixar essa planilha disponível para você fazer o download e para você poder utilizar no seu projeto sem ter que se preocupar, porque essa planilha pode parecer, ela é um pouco avançada, então para quem está começando muito, não tem tanta habilidade assim, no Excel pode ser que se complique, então eu vou deixar um link para você que você possa adquirir essa planilha e poder utilizar aí no seu dia a dia, no seu projeto. Lembrando que se você for aluno do Excel com o método PLAD, o meu curso de Excel, essa planilha e o vídeo, a videoaula, está tudo já disponível lá num módulo específico que você consegue visualizar o projeto, assistir o projeto como um todo, também fazer o download dessa planilha, tanto a planilha inicial como a planilha pronta, para você poder já utilizar no seu dia a dia e também poder tirar dúvidas. Imagina que você quer construir, você quer dominar essa habilidade de construir cronogramas, do jeito que a gente vai fazer aqui hoje, lá você consegue tirar suas dúvidas diretamente comigo na plataforma. Então, com os recados dados, a gente pode ir para a demo, para a gente fazer uma demonstração de como essa planilha funciona. Só lembrando que eu coloquei aqui é um cronograma para projeto de reformas e obras, mas na verdade ela serve para qualquer tipo de projeto, para um projeto de TI, publicidade, marketing, enfim, qualquer tipo de projeto você vai conseguir aplicar, porque essa planilha é completamente editável e fácil de configurar e personalizar do seu jeito. Tá certo? Eu fui para isso, pensando principalmente nisso que eu a construir. Outro ponto aqui, vamos começar a falar sobre as funcionalidades. A principal funcionalidade dessa planilha é essa barra de rolagem, que aqui agora você consegue verificar. Eu coloquei num horizonte de 30 dias, então você consegue ir para frente ou para trás. Então o seu projeto pode ser um projeto de curto, médio ou longo prazo, ou seja, um projeto de 5 dias, de 3 meses ou um projeto de 5 anos. Você vai conseguir ter toda a visualização aqui, porque as fórmulas que a gente vai montar aqui no projeto já estão contemplando essa visualização a partir dessa barra de rolagem, que a gente vai ver mais à frente no tutorial. Agora, em si, só lembrando, vamos falar um pouco sobre a linha do tempo. A linha do tempo aqui a gente tem a diferenciação dos dias úteis, ou seja, está marcando aqui os finais de semana, como também um feriado aqui. Então, o feriado e os finais de semana estão sendo marcados. Por quê? Porque é para projeto que considera dias úteis. E claro que se você considera dias corridos, você vai precisar adaptar. Ou seja, se você precisa de uma atividade de 10 dias, está vendo aqui, se você notar, essa primeira atividade ela sai do dia 1º e vai até o dia 13, só que eu só preciso de 10 dias para executá-la, de duração. Então aqui ele já calcula o fim a depender de quantos dias úteis você precisa para executar essa determinada atividade. Então beleza, só retornando aqui rapidamente na linha do tempo, aqui a gente tem a marcação dos dias, dos finais de semana e dias de feriado, como também a data de hoje é 14 de outubro, então aqui a gente já consegue ter essa visualização. Outro ponto também é toda vez que vira um mês, a gente troca de cor também para sinalizar que o mês está acabando. Então, 30 de 1 até 31 de outubro e 1 de novembro muda de cor. E quando termina o mês de novembro também, quando a gente for para dezembro aqui, troca para a cor por esse azul mais claro. Então, vamos adicionar um novo projeto ou novas atividades para o seu projeto para você ver como ele vai funcionar. Então, aqui toda vez que a gente adiciona um novo projeto, eu vou colocar aqui, pintura dos quartos, Enter. Pode ver que uma nova seção já é criada para esse novo projeto. Vamos supor que a gente precisa de 5 dias para planejar esse projeto. Vou colocar aqui, mais 4, 5. Pode ver que a seção acompanha. Aqui eu vou colocar atividade 1. E aqui eu vou só replicar para a gente ter 5 atividades. 1, 2, 3, 4, 5, beleza? E aqui do lado a gente vai colocar as pessoas que são os responsáveis por cada uma. Vou colocar Bernardo. E claro, essas pessoas precisam estar cadastradas. E você coloca as pessoas que forem trabalhar com você. Se você precisar colocar uma nova pessoa, você vem aqui na aba Configurações. E aqui eu vou colocar, por exemplo, Felipe. Um novo responsável para a gente poder atribuir. Voltamos aqui no cronograma. E automaticamente o Felipe está aqui. E você vai conseguindo colocar todas as pessoas. E também remover se precisar. Então vamos supor aqui que a gente tem 5 atividades.
Então vamos planejar. Atividade 1 tem 5 dias, outra tem 3, 4, 10 e aqui tem 1. Deixa eu pegar qualquer atividade aqui só para a gente ter. Aqui, ó, pegar essas 5 e vou copiar aqui. Beleza, já estão copiadas. Só lembrando que a data fim é calculada, porque a gente precisa considerar os finais de semana e também os feriados. Deixa eu trazer ela aqui para baixo. Pode ver que já automaticamente já são colocadas aqui as atividades. E aqui eu vou colocar, por exemplo, 10%, 49%, 100%, 5% e 90%. E aqui você vai colocar, obviamente, cada status. Vamos supor que esse aqui está bloqueado, esse aqui está em andamento, esse aqui está concluído, esse aqui em atraso. Beleza, esse aqui está em andamento também. Então, a depender do status que você coloque aqui, ó, deixa mais para cá, um código de cor diferente é colocado aqui para você conseguir sinalizar, né? Para você focar, por exemplo, uma atividade que em atraso precisa chamar a atenção das pessoas que estão atuando nesse projeto para que você possa fazer coisas para melhorar algumas ações corretivas e melhorias para que essa atividade saia de atraso e passe para andamento, né? Não tenha nenhum problema com ela. Então eu acho que eu consegui passar um apanhado geral de como essa planilha vai funcionar, de como você consegue operacionalizar o gerenciamento do seu projeto, tanto por status, progresso, a duração, os finais, as datas início e fim de cada atividade. Então vamos começar o tutorial. Só lembrando que uma premissa bastante importante aqui do nosso projeto é que a gente vai utilizar as melhores práticas de gestão de projetos para a gente aplicar aqui por Excel. Então, por exemplo, se você tem um projeto aqui, nesse caso, o primeiro projeto, reforma do telhado, a gente tem uma atividade aqui que é comprar materiais. O responsável é o Bernardo. Então, quando você for planejar essa atividade, a execução dela, primeiramente você coloca a duração, dias úteis, que vai levar para você executar essa atividade. Nesse caso, são 9. Então, uma forma de gerenciar o projeto é definir a duração de dias úteis que uma atividade vai ser executada e depois você vai identificar uma data início ótima, né, disponível para você realizar. Aqui nesse caso foi 1/9/2024. E a data fim, agora é importante, essa será calculada. Tem muita gente que coloca a data início, a data fim e calcula a duração. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar assim. Na verdade, não é uma prática de gestão de projetos você trabalhar dessa forma. O que é a prática é você definir a duração, escolher uma data início ótima, né, disponível para você executar e calcular a data fim. Então, essa é uma premissa importante para você levar em consideração que vai afetar a forma com que você gerencia o seu projeto. E aqui, o progresso você coloca, obviamente, né, a porcentagem que for devida, né, de completude aí de cada atividade, e o status também a gente vai ter um espaço para você colocar. Então, beleza. Antes da gente calcular a data fim, vamos começar a trabalhar na planilha configurações. Aqui a gente tem os feriados, porque, voltando rapidamente aqui em cronograma, para calcular a data fim, a gente vai tirar, né, como a gente vai trabalhar com dias úteis, nós vamos eliminar os finais de semana, sábado e domingo aqui, e também os feriados. Então, aqui na planilha de configurações, você precisa manter, né, gerenciar os feriados que você não vai trabalhar. Aqui eu coloquei os feriados de 2024 e conforme você for trabalhando, né, nesse cronograma, você vai colocando os de 2025. É claro que se tiver um feriado aqui da sua cidade, da sua região, é interessante que você acrescente para que ele seja contemplado. Se você não colocar, não vai ser calculado e provavelmente você vai estar não gerenciando bem a sua coluna G, importante coluna G, que é a data fim. Okay? Então, para a gente começar, primeira coisa que faremos vamos colocar um cabeçalho aqui. Então, eu vou só rapidamente, nós temos aqui as cores, todas as cores que nós vamos utilizar, ou seja, você pode selecionar, vou pegar primeiro aqui, ó, vou selecionar esse azul, que vai ser a cor base do nosso projeto, vou copiar e vou fazer um cabeçalho aqui em cima, escrever configurações. Então, eu vou selecionar essas duas linhas aqui, ó, Ctrl Shift para a direita, e eu faço uma seleção geral. Eu venho aqui no balde de tinta, em mais cores, personalizar e vou colar a cor azul que eu copiei aqui, ó. Colei, ó, 044B7F. Dá um OK. Beleza. Então aqui eu vou chamar de configurações, beleza? Vou colocar em branco, vou aumentar consideravelmente, colocar em negrito, vou aumentar para cima. Agora a gente já sabe que nós estamos trabalhando na
planilha de configurações. É um jeito fácil da gente... Opa, Ctrl Z aqui. Deixa eu selecionar novamente, vou aumentar um pouco mais. Deixa eu aqui em exibir, eu vou tirar as linhas de grade. Ok. E agora sim a gente pode já de fato começar a trabalhar na parte do Excel, né, na criação da tabela. A gente vai começar fazendo a criação da tabela que a gestão desses feriados será de maneira automática. Então para isso você tem que selecionar toda essa base de dados. Em inserir a gente vai colocar uma tabela. E o Excel vai perguntar, a sua tabela, selecionamos essa fonte de dados. A planilha tem cabeçalho? Sim, então você deixa marcado, né, os dois cabeçalhos aqui, ok. Primeiramente eu venho em design da tabela e eu vou eliminar, né, eu vou deixar nessa formatação clara. Lembrando que você pode colocar aqui nenhuma formatação ou limpar aqui, dá no mesmo. Eu sempre clico aqui e eu tiro a formatação porque eu vou querer colocar minha própria formatação. Então eu vou fazer uma seleção em página inicial. Eu vou colocar azul e também branco, né, para manter o padrão, e negrito eu também coloquei. Beleza, a gente já criou, deixa eu trazer um pouco mais para cá, a tabela feriado. Então toda vez que você adicionar um novo feriado aqui, ele vai sendo, né, contemplado. Deixa eu selecionar a tabela. Em design da tabela, eu vou colocar aqui um nome para essa tabela para que eu possa me lembrar depois, né? Vou chamar ela de T de tabela, T minúsculo, feriados. Eu geralmente eu faço esse padrão, eu coloco o T para saber que é o nome de uma tabela e feriados começando com F maiúsculo. É um jeito que eu gosto de trabalhar. A maioria das pessoas também trabalha assim. Enter, confirmei. Agora essa tabela possui um nome. E o que vai ser interessante para a gente levar lá para o cronograma será essa informação da coluna. Então ela precisa ser automática. Então a gente precisa criar um nome para referenciar toda essa gama aqui, né? Esse intervalo de dados automaticamente. Então, deixa eu fazer uma seleção aqui nessa tabela. Eu venho, na verdade eu vou deixar ela aqui selecionada, eu vou vir em fórmulas, gerenciador de nomes e está aqui, ó, o primeiro nome é o nome da nossa tabela, T feriado, só que eu vou criar um nome para referenciar somente a coluna data. Vou em nome, eu vou chamar ela de C, vou colocar C minúsculo para referenciar a coluna. Toda vez que eu começo com C, eu lembro de células, colunas. É o jeito que eu gosto de trabalhar, de referenciar o nome. Você coloca o nome que você quiser. Só que eu vou chamar de data feriados. Opa, feriado. Eu vou colocar no singular. Então, C data feriado, eu vou referenciar agora essa coluna. Tá vendo que a referência está aqui, ó, a toda a coluna que eu selecionei. Só que eu não quero isso. Eu vou apagar aqui, ó. Eu vou deixar T feriados. Eu vou abrir um parênteses, um colchetes e vou chamar a coluna data aqui, ó. Fechei. Então vou dar um OK. E agora toda vez que ele se referenciar a esse nome, ele vai estar dizendo que ele está pegando, né? Na verdade, a coluna T feriados, a coluna data. Essa coluna aqui, ó, tá vendo que ele já até selecionou? Porque o mouse está posicionado aqui, ó. Se eu clico aqui, ó, o mouse já faz referência aos nossos dados. Deixa eu dar um OK. Ele já criou aqui para mim, C feriado, C data feriado, a coluna que nós queríamos criar. Deixa eu fechar. Se você tiver com o Office 365, você pode fazer um teste. Vou colocar aqui, ó, C data feriado. Tá vendo? Quando você já coloca o nome, ele já referencia todos esses valores. Quem está trabalhando com o Excel para o Office 365 vai conseguir identificar isso. Com o Enter você traz todas as informações que estão aqui. Mas a gente não vai fazer isso aqui. A gente vai aplicar isso aqui lá na coluna aqui do nosso cronograma, na coluna G. E para calcular a data fim, considerando os dias úteis, nós vamos colocar um igual aqui e vamos chamar a função dia trabalho intl de internacional. Eu vou dar um tab aqui, o Excel já reconheceu a função que a gente vai aplicar. O primeiro argumento ele pede a data inicial, que é a data início, que está aqui em F7. Eu vou clicar em F7. O próximo, eu vou dar um ponto e vírgula, o próximo argumento seria a duração, mas eu não estou conseguindo clicar aqui, então eu vou escrever essa célula H7 aqui, eu vou escrever com o meu teclado, H7, pode ver que ele já pegou, né, capturou a referência, ponto e vírgula, e o próximo argumento seria a opção, né, que a gente vai considerar como sendo os finais de semana. Então pode ver que a gente tem aqui de 1 até 17, vários tipos, né, vai depender obviamente da sua necessidade.
Para minha necessidade, eu vou utilizar o padrão sábado e domingo, como sendo os finais de semana. Claro que dependendo da sua necessidade pode ser diferente. Então aqui eu vou deixar 1, porque aí ele considera como sábado e domingo como sendo os finais de semana, ponto e vírgula, e eu vou colocar aqui os feriados. O próximo argumento são os feriados. Só que como a gente já criou uma tabela e colocou um nome para aquele segmento, né, para aquele intervalo de dados com o nome cdata feriado, pode ver que ele já até traz aqui para mim, feriado. Então, sempre que eu me referenciar a esse nome, ele vai trazer aqueles dados, né, automaticamente dos feriados da planilha configurações. E aqui, para ajustar essa fórmula, para ajustar essa função, aliás, e considerar os dias úteis, a gente tem que subtrair 1. Então, eu vou colocar aqui no final, menos 1. Eu vou dar um Enter e vou replicar essa fórmula lá para baixo para calcular em todas as condições da tabela. Ok, agora a gente vai colocar, né, todos os nossos esforços para criar uma linha do tempo, né, uma timeline que vai ser o nosso guia junto, né, com uma barra de rolagem para deixar ela automática, que será o nosso guia para a gente ver como que está o desenvolvimento do nosso gráfico de barras, né, do nosso gráfico de Gantt. E para a gente criar uma linha do tempo, a gente precisa saber qual que foi a primeira data que a gente colocou no nosso planejamento. Então, aqui na coluna F de início, a gente precisa saber qual foi a primeira data que apareceu, né, que surgiu no nosso planejamento. Então, para isso, a gente vai utilizar a função, eu vou colocar um igual, vou chamar início, vou chamar mínimo, a função mínimo, que a função mínimo, dada uma sequência de números que a gente coloque dentro dela, ela vai retornar para a gente o menor valor correspondente a um intervalo, que nesse caso vai ser todo aqui. Então, eu vou selecionar a primeira célula, F7, só que como a gente não sabe até onde vai o nosso projeto, se ele vai lá até o final, eu vou colocar até o final de tudo. Então, eu vou manter selecionado F7, eu vou segurar Ctrl Shift no teclado e vou apertar uma vez para baixo. Pode ver que ele faz uma seleção aqui, eu vou apertar mais uma vez, ele foi até a última. Ainda estou segurando o Ctrl Shift no meu teclado e se eu apertar mais uma vez para baixo, ele vai me levar até a última linha do Excel. Essa linha, se eu não me engano, é 1 milhão alguma coisa aqui, 48 mil. Mas enfim, o que garante que toda vez que a gente coloque uma data aqui, essa data correspondente desse intervalo será considerado na nossa análise. Então a gente fica livre para colocar as datas que nós quisermos, né? A quantidade de atividades que a gente quiser. Então aqui simplesmente eu vou fechar, né, o parênteses e dar um Enter, e aqui em cima ele vai trazer a primeira data que a gente colocou. Nesse caso eu já deixei a primeira data como sendo 1/9, que é correspondente a essa primeira atividade aqui. Beleza. E também, né, o próximo passo para a gente criar a nossa linha do tempo será colocar uma barra de rolagem aqui, que será vai fazer o papel dessa barra de rolagem que a gente tem aqui. E ao invés de a gente utilizá-la para a gente ver as barras, né, das atividades, a gente vai utilizar ela. E assim a gente não precisa ficar aumentando, né, indefinitivamente o número de colunas do nosso projeto. Então ele vai ser uma coisa meio fixa, mas vai te atender para o resto da sua vida, né? Até quando você precisar do projeto sem limite fim de datas. Então, você vai precisar dessa guia desenvolvedor. Muitas pessoas não têm essa guia desenvolvedor habilitada, então pode ser que não apareça para você. Então, para isso, você clica com o botão direito do mouse em qualquer uma delas aqui, em qualquer uma dessas dessas abas aqui, clique com o botão direito, você vem aqui em personalizar faixa de opções. Você vem novamente aqui, personalizar faixa de opções, você garante que ela esteja selecionado. E aqui, nesse campo da direita, é provável que o seu esteja desmarcado assim, Tá vendo? Aqui você encontra desenvolvedor aqui. Em algum lugar você vai encontrar desenvolvedor. Você deixa ele habilitado e você vai dar um OK. A guia desenvolvedor vai aparecer para você. E o mais importante que a gente vai querer aqui, é nos controles. Então, os controles você encontra todos eles aqui. E na verdade, esses aqui são para quem está utilizando o VBA. A gente vai utilizar os controles de formulários. E aqui a barra de rolagem é essa aqui, é a segunda, né? Na segunda linha é a terceira posição. Ok? Então você vai selecionar e colocar uma barra de rolagem. Tá legal? Eu acredito que quem esteja utilizando a versão online do Excel não consiga visualizar. Não está disponível para a versão online, apenas para a versão desktop. Apesar de talvez você esteja utilizando a versão do Excel Office 365, eu posso estar enganado, depois eu dou uma verificada, mas talvez só quem esteja utilizando as versões, até versões antigas, vai conseguir encontrar a barra de rolagem aí.
Só que quem estiver utilizando o Office, mesmo o Excel 365, talvez você não encontre essa barra de rolagem. Talvez ela fique até em branco para você, ok? Depois, se você estiver utilizando a versão online do Office 365, deixa aí embaixo se você conseguiu encontrar e inserir a sua barra de rolagem, para as outras pessoas também ficarem sabendo. Eu não consegui fazer esse teste enquanto eu estava desenvolvendo esse tutorial, beleza? Então vamos lá. Com ela selecionada, você vai clicar em formatar controle. E aqui basicamente a gente já tem a data início, né? 1/9/2024. O que a gente precisa colocar aqui é o vínculo da célula fim. Então a gente basicamente aqui, se a gente for fazer uma verificação rápida, né? A gente tem o valor atual, que é a posição onde essa linha está. Aqui está na posição 10. O valor mínimo, a gente pode colocar 1 aqui, sei lá. O valor máximo, eu vou colocar um valor bem alto, 3.000. Porque será um número de dias, então a gente tem que estar considerando 3.000 dias aqui. Você coloca a quantidade que você for necessária para você. A incrementação vai ser de 1 a 1, ou seja, toda vez que a gente clicar na setinha aqui, que não está aparecendo, mas você vai ver daqui a pouco, quando você clicar, ele vai incrementar um dia, né, na nossa análise. Então eu vou deixar 1. Mudança de página aqui não vai ser interessante, é só para quem está utilizando o VBA, né? Vai poder fazer alguma alteração aqui. E o vínculo da célula, esse aqui é importante. Então você seleciona o vínculo da célula, eu vou colocar por hora aqui em H5 e dá um Enter. Beleza, a gente já tem a nossa formatação aqui. Só que ainda não está automático, né? Pode ver, você vai para trás, ele vai até 1, porque a gente definiu a primeira posição como 1 e a última posição é 3.000, ou seja, a gente vai ter 3.000 dias para a gente fazer os nossos projetos. Se você precisar de um projeto que tenha 5.000 dias, você vai precisar clicar aqui novamente, formatar controle e colocar 5.000 aqui, tá? Beleza, então a partir disso a gente precisa fazer com que a data fim seja automática agora, né? Porque ela vai ser o parâmetro que vai fazer com que a nossa linha do tempo funcione. Então para isso eu vou vir aqui na data que vai ser a nossa referência, eu vou colocar um igual, eu vou somar a data início mais a quantidade de dias que a gente tem aqui. Então, ok, a informação já vai ter dado em dias. Então, dia 1 de setembro mais um dia da nossa barra de rolagem é a posição que a gente vai encontrar aqui na nossa linha do tempo. Então, cada vez que você clica aqui na setinha, pode ver que ele incrementa 1, né? Porque a gente colocou a incrementação de 1 a 1. E vai incrementando assim, indefinidamente não, até iniciando, né, na primeira posição. Ok, então aqui simplesmente o que a gente pode fazer é fazer a criação da nossa linha do tempo. Então eu vou colocar aqui em K6 igual, eu vou igualar a posição G. Enter. Então a gente tem aqui, ó, 2/9/2024. Então essa aqui vai ser a primeira data. Na verdade a gente tem que fazer uma alteração no parâmetro aqui, pessoal, porque a primeira data tem que coincidir com a data início. Só que eu coloquei o primeiro valor como 1. Então eu vou selecionar novamente aqui, selecionei, formatar controle. Esse cara aqui, o valor mínimo precisa ser 0. Não sei se você já notou isso, vou dar um ok. Porque a primeira data aqui da nossa linha do tempo precisa coincidir com a primeira data, né, de início do nosso cronograma, senão vai dar erro. Então está funcionando perfeitamente. E para esse gráfico aqui, o nosso controle vai ser diário. Então para isso eu vou colocar um igual, vou igualar a primeira posição e vou fazer mais 1, Enter. Beleza, então a gente tem aqui dia 1, dia 2 de setembro e eu quero uma visualização mensal, então eu vou colocar mais 30 dias aqui, ó. Eu vou selecionar aqui L6 e vou replicar 30 dias, mais ou menos aqui, ó. Então vai ter que até 30... É como a gente tem alguns meses que vai até dia 31, então eu vou colocar 31 colunas. Deixa eu ver o tamanho que está, fazer uma seleção novamente aqui. Dá um duplo clique. Então eu vou colocar 31 colunas. Aqui, ó, 31. Vai até 1/10/2024. Por que até 1/10? É porque na verdade o mês de setembro ele vai apenas até 30, né, de setembro. Mas como a gente tem mês que vai até 31, então eu vou deixar um a mais aqui para considerar os meses, para você pelo menos ter essa visualização do mês. Tá certo? Então vamos fazer um teste para verificar se a nossa linha do tempo já está funcionando.
Então pode ver que conforme a gente vai clicando, um número vai sendo incrementado aqui e a nossa linha do tempo vai, entre aspas, né, deslizando os 3.000 dias. E claro, ele vai ter que parar aqui em 1/9, que é a primeira data. Caso você mude isso aqui, vamos supor que isso aqui foi para agosto. Enter, tem que considerar agosto aqui. Por quê? Porque agora 1 de agosto se tornou o primeiro dia da nossa linha do tempo. Vou dar Ctrl Z para voltar à estaca inicial, para a gente não caminhar juntos, né? Bom, e vamos continuar formatando aqui a nossa linha do tempo. Para a gente, pelo menos eu prefiro deixar ela com um espaço menor, né? Então a gente pode formatar essa data para que a gente visualize apenas a data, né, em si, né, os dias e também os meses. Então eu vim aqui em K6, Ctrl Shift para a direita, eu faço uma marcação geral aqui, ó, em todas as minhas datas. Eu vou dar Ctrl 1, eu venho aqui em personalizado, em categoria personalizado, eu vou colocar uma personalização, né, que eu acho que fique melhor para a gente visualizar. Então eu vou colocar DD para ter 2 dias, traço 1, 2, 3, 3 M's. Então vai ficar essa formatação aqui, ó. Quando a gente for falar de uma data, né, será o do dia, será informação por 2 algarismos, um traço separado de 3 letras para os meses. Aqui fica 1 de setembro. Eu vou dar um OK, e pode ver que ele replica para todo mundo. Aqui eu vou deixar o tamanho dessa letra. Vou aproveitar que está tudo selecionado, vou deixar com 9 o tamanho. Vou centralizar, colocar no meio também. Vou colocar em negrito. Acho que assim tá legal. Depois a gente pode formatar ainda melhor isso aqui. Vou fazer uma seleção em todos aqui, de uma vez, essas colunas. E vou reduzindo mais ou menos, eu não sei qual o tamanho, mas eu vou colocar um tamanho que fique justo, mas nem tanto, né? Eu vou aumentar um pouco mais, eu vou inclusive aumentar um pouco mais para dar um respiro aqui, né? Entre aspas, para as letras aqui. Então tá legal, porque a gente pode ter, por exemplo, 31 de dezembro e acaba deixando um hashtag, um monte de hashtag aqui, não vai ficar legal para você exibir essa informação para o seu chefe. Tá legal? Então aqui eu vou clicar, vou trazer aqui para cima, vamos ver se está continuando a funcionar, né? Está funcionando perfeitamente a nossa linha do tempo. Então vamos aproveitar e fazer uma formatação aqui rápida da nossa tabela para ela já ficar num aspecto que pareça mais um trabalho mais profissional. Então aqui eu vou selecionar as colunas A e B, vou trazer as duas um pouco mais para cá. Ok, a gente pode já também trabalhar num título para o nosso projeto. Vou então utilizar essas duas primeiras linhas, igual a gente fez nas configurações. Vou fazer uma seleção nas duas. Estou segurando Ctrl Shift, vou selecionar toda a linha até o final e vou aplicar o mesmo tom de azul que a gente colocou lá para manter o padrão. Aqui eu vou chamar de tudo maiúsculo, cronograma, projeto de reforma e obra, sei lá, um nome bem genérico aqui. Vou deixar ele selecionado, vou colocar em branco, negrito e vou aumentar consideravelmente aqui. Deixa eu trazer essa linha um pouco mais para cima. Beleza, não precisa ficar tão... Acho que assim tá legal. Diminuir um pouco mais. Esse tamanho ficou ok. Vou colocar o nosso título aqui, os nossos cabeçalhos das colunas da nossa gestão de atividades. Fazer uma seleção, colocar com o mesmo tom de azul, branco, negrito já estava, né? Aqui embaixo eu vou transformar tudo aqui para negrito, então vou selecionar a C7, Ctrl Shift para baixo, vou até o final lá, vou aplicar negrito para todos, para dar esse aspecto mais interessante aqui. Para as nossas atividades eu vou manter com essa mesma formatação, o responsável também. Aqui eu vou só fazer um alinhamento centralizado para todo mundo. Então eu vou Ctrl Shift para baixo, eu vou centralizar todas essas informações, a duração também. Ctrl Shift para baixo e até o final novamente, vou até o infinito aqui. Vou alinhar todos ao centro e aqui eu acho que eu vou fazer a mesma coisa com o progresso. Ctrl Shift para baixo. E vou até o final, beleza? Vou colocar em negrito e centralizar. Acho que também vou fazer a mesma coisa para a duração. Seleciono a primeira, Ctrl Shift para baixo 2 vezes, negrito e já está centralizado. Beleza. Então o status aqui eu inclusive vou aumentar e a gente vai fazer essa formatação. Na verdade a formatação do status será automática, mas a centralização a gente já pode fazer. Então Ctrl Shift para baixo até o final.
e vou centralizar todas essas informações. A formatação vai ser automática, então a gente não precisa se importar agora. Ok, vem exibir aqui, eu vou eliminar as linhas de grade já, porque elas podem atrapalhar na nossa análise, porque a gente vai continuar fazendo as referências mais para frente e elas vão acabar atrapalhando quando a gente for montar as barras aqui, né? Beleza, então eu acredito que com relação à tabela já está bem formatada. É claro que você formata do jeito que você achar mais interessante, mas eu acho que desse jeito aqui fica mais agradável. Outra coisa também que a gente já pode deixar automático é a criação dos responsáveis, porque, beleza, vamos supor que se você for criar um novo projeto, você vai querer inserir o nome desse projeto e atividade. Só que as pessoas e também os status, é interessante que você clique aqui e crie uma validação desse dado, né? Para você não ficar colocando o nome de pessoas diferentes. Imagina que você queira levar isso aqui para um relatório depois, fica complicado, né? Aqui a gente chamou Abel e Abel. Imagina que você coloca um Abel com 2 L's, sim, por algum motivo. Não fica legal, né? Então é uma forma de você garantir que as pessoas, né? Se outras pessoas até terem acesso a esse Excel, ele consiga colocar apenas uma informação. Então, aqui primeiramente vamos criar para o status, aqui na planilha de configurações, eu já criei uma pequena planilha com os status que eu vou considerar. Você pode colocar outros aqui, mais para frente eu vou explicar como, mas a nossa tabela, nosso cronograma vai funcionar para esses status aqui, esses 5 status. Então a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, vamos criar uma tabela e também criar um nome para esse status para a gente poder referenciar na validação lá. Então vamos, seleciona, inserir, vamos em tabela, beleza, a nossa tabela tem cabeçalho, você pode dar um ok. Esse cara aqui a gente pode chamar de T, minúsculo, T status, T status serão os status das nossas atividades, ainda mantendo ela selecionada eu vou limpar, vou colocar a formatação do cabeçalho aqui em página inicial, vou colocar em azul, branco, já está em negrito, vou manter o negrito, beleza. Agora você vai fazer uma seleção, né? Vem em fórmulas, em gerenciador de nomes e a gente vai criar também um nome para esses dados aqui que a gente criou. Então vem novo, vamos criar um novo dado. Esse aqui eu também vou chamar de C para me referir à coluna do status e vou chamar de C status, só para diferenciar de T status, que é a tabela, C status é a informação da coluna. Se você quiser, você deleta aqui, né, e vai selecionar apenas o conteúdo que a gente vai levar para lá, a partir de não iniciado até o atraso. Pode ver que ele faz a mesma referência. Se você quiser escrever, você também pode, né? T status. Status aqui seria o nome da coluna. Ok, dá um ok. E a gente vai poder fazer essa referência aqui, ó. Fecha. Se você tiver com, obviamente, com o Office 365, você consegue fazer esse teste. Então você coloca aí C e status. Você pode chamar todos esses dados aqui, ó. Ele já faz a referência, Enter, ele traz tudo aqui para você. Ou seja, você está no caminho certo. Então, voltando lá para o nosso cronograma. A gente vem aqui na coluna J para trazer todos os status para cá. Então você vem na primeira linha em J7, segura Ctrl Shift para baixo uma e duas vezes, você vai até a última linha do Excel. Em dados, novamente aqui, ó, na aba dados, validação de dados, aqui na seção de ferramentas de dados, configurações, você vai permitir que a pessoa entre por meio de uma lista, né? E a fonte de dados vai ser igual C, na verdade, que é o nome que a gente criou, C status. É o nome da coluna que a gente criou, né? Ok, vamos ver se está funcionando. Beleza. Então, isso aqui facilita, né? Porque quando você for agora em configurações e querer, né? Se você quiser criar um novo status, você vem aqui e coloca exemplo, sei lá, qualquer nome. Exemplo, Enter. Agora, como você cadastrou, ele está aqui, ó, exemplo já criado. Deixa eu apagar esse cara aqui. Por enquanto, é interessante que você não coloque nenhum status além desses, porque o funcionamento da nossa planilha será baseado nesses status. Depois você vai aprender, obviamente, né? No final desse tutorial, você vai aprender como lidar com um status novo. E você vai saber incluí-lo aqui e também como a adição desse novo status impacta na mudança de cor, enfim, na forma com que você vai gerenciar, tudo muda, né? E por hora a gente não vai mexer nisso aqui agora, né? A gente vai deixar isso aqui um pouco mais para frente. Então, criado isso aqui, a gente pode fazer a mesma coisa para o responsável. Pode ver que a gente tem um monte de nome aqui, né?
e a gente não tem ainda em configurações uma lista. Então vamos aprender a criar uma lista do zero. Então, para mim, geralmente eu faço dessa forma. Eu venho aqui, dou um Ctrl Shift para baixo, seleciono todos os nomes que eu tenho, mesmo os repetidos, copio. Eu venho aqui e vou colar logo aqui abaixo para manter o padrão. Vou dar um Alt CVV, porque assim o Alt CVV, né, eu fiz até rápido. Alt CVV é o atalho. Deixa eu voltar. Ctrl Z. Ainda vamos voltar para o cronograma. Eu vou copiar, Ctrl C. Eu venho aqui logo abaixo, eu vou dar um Alt, tá vendo? Alt CVV é o atalho para copiar texto, colar texto, aliás. Ainda mantendo ela selecionado, né? Todo esse intervalo de dados, você vem em dados e você vai vir aqui na seção de ferramentas de dados em remover duplicadas. E você vai manter a seleção apenas na coluna H, porque se você tirar da coluna H pode ser que elimine as duplicadas das outras colunas, que não é o legal, não é interessante. Você vai dar um OK e o Excel vai remover as duplicadas e vai manter somente as pessoas de forma única, né, na sua planilha. Isso aqui pode ser interessante se você já tiver um cronograma com vários responsáveis. E aqui eu vou chamar de responsáveis. Beleza. Eu vou colocar aqui também, vou fazer uma seleção. A gente vai fazer o mesmo processo, pessoal. Então faça a seleção, vem inserir, vamos criar uma tabela. A tabela tem cabeçalho, então você marca aqui, sua tabela tem cabeçalhos porque o responsáveis é o próprio cabeçalho. Ok, vamos eliminar o preenchimento aqui, deixar um preenchimento claro. O nome dessa tabela vamos mudar também aqui em design da tabela. O nome da tabela vai ser T responsáveis, sem acento, Enter. Ainda mantendo ela selecionada, na verdade a gente pode vir aqui em página inicial, colocar com o nosso azul e também em negrito. Deixa eu diminuir aqui também. Depois a gente pode eliminar isso aqui, tá? Ok, vamos lá, seleciona os dados, venha em fórmulas, depois gerenciador de nomes, a gente vai criar um nome, né, para essa base aqui. Também, eu gosto de trabalhar assim. Vamos lá em novo, vamos criar um nome, esse nome vai ser C, para referir a coluna, C responsáveis. Esse aqui eu vou deixar no plural mesmo, C responsáveis. O nome desse cara a informação vai estar aqui, eu vou colocar um igual e vou selecionar aqui. Você pode escrever isso aqui também, né? A coluna T responsáveis, coluna responsáveis, aqui, dá um OK, fechar, agora a gente vai levar lá para o nosso cronograma. Faz uma seleção, Ctrl Shift para baixo, você seleciona tudo que já tem dado, Ctrl Shift para baixo mais uma vez, você vai até o final da sua tabela, até o final da sua planilha. Então, em dados, você vem aqui em validação de dados e a gente vai colocar essa validação de dados seja permitido por meio de uma lista que tem um nome de uma coluna que a gente criou, que é C responsáveis. A gente criou, você acabou de criar, né? Ok, e agora sim, se você quiser colocar, selecionar fica mais fácil e também incluir uma pessoa. A gente chega uma pessoa nova no seu projeto, você pode vir aqui e colocar, sei lá, qualquer nome. Nome Luiz. Vamos lá em cronograma. Então essa pessoa vai estar aqui, Luiz. É uma forma mais rápida de fazer isso. Então eu vou voltar aqui para a gente não se perder. Deletar o Luiz aqui, Delete. Tirar o nome desse espaço que foi criado. E tá aí, a gente já conseguiu avançar bem na nossa planilha. Então, pessoal, agora a gente vai atuar na nossa linha do tempo, nas formatações condicionais, para dar mais dinamicidade, né, para o nosso gráfico. E toda vez que a gente altera aqui as nossas datas, a gente muda na barra de rolagem, a gente vai conseguir mostrar quando nós temos um final de semana ou um feriado, ou também, né, se for a data de hoje e também quando a gente mudar de mês. Então, por exemplo, se a gente está aqui em setembro, quando a gente transicionar de setembro para outubro, a gente vai fazer uma troca de cor para a pessoa que estiver visualizando ter essa sensação de troca de mês. Então a gente vai atuar nessas três, né, formatações condicionais e primeiramente a gente vai trabalhar na formatação condicional do final de semana e feriado. Mas antes, deixa eu trocar de cor aqui porque está branco, né? Vou colocar um azul claro. Então, selecionar a primeira célula, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para a direita e vamos colocar o mesmo tom de azul. Pode ver que ele ficou com um tom de azul, só quero colocar um tom de azul mais claro desse azul específico.
Então eu venho novamente aqui em preenchimento, venho em mais cores e vou somente elevar aqui, ó, o tom do azul para deixar um azul mais claro. Pode ser qualquer tom de azul. Esse aqui tá legal. Beleza, esse aqui fica um azul um pouco mais claro. Eu vou até reduzir, aumentar um pouco mais. Ctrl Shift para a direita. Volto novamente lá. Em mais cores, vou aumentar um pouco mais. Vou deixar um pouco mais claro. Assim ficou mais interessante. E agora vamos trabalhar na primeira formatação condicional. Se você já tem habilidade de trabalhar, né, com formatação condicional, você pode escrever a fórmula diretamente aqui. Mas, como eu vou fazer o passo a passo, para quem não tem tanto conhecimento, né? Então é interessante que talvez a gente faça num lugar separado aqui, numa célula normal, e depois a gente mude, né, jogue a fórmula que nós escrevemos aqui para a gente executar a formatação condicional. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa, primeiramente, trabalhar na questão dos finais de semana e feriados. Então vamos lá. Se a gente sabe, né, o dia do final de semana e a gente sabe o dia do feriado, a gente precisa escrever uma fórmula que toda vez que as condições forem verdadeiras, a célula aqui vai ser pintada, né, de uma cor que a gente vai escolher mais para frente. Então a gente vai precisar escrever uma fórmula aqui que faça isso automaticamente. Então aqui eu vou colocar um igual e a gente primeiro precisa colocar a primeira condição. E a primeira condição que precisa mostrar o valor de verdade é verificar se essa primeira data aqui, ó, 28/7, é um feriado. É um final de semana, aliás. Então aqui a gente tem a fórmula que chama dia, a função que chama dia da semana. Essa aqui, ó, dia da semana. E a gente vai colocar aqui, primeiro a gente vai referenciar K6. Vamos colocar K6 aqui. E a gente já colocou o primeiro argumento. Ponto e vírgula, e depois a gente vai retornar um tipo. Então, essa fórmula que ela faz mais ou menos, basicamente. A gente dá uma data para ela, do jeito que a gente fez aqui, ó, 28/7, e a gente quer saber qual o dia da semana que é, e ela vai retornar um número de 1 a 7. Para a gente, aqui, ó, como a gente quer identificar final de semana, sábado e domingo, a gente pode colocar aqui como esse número 2 aqui, ó. Vamos colocar um 2 aqui, ó. Por quê? Por que o número 2? Porque o número 2 vai mostrar sendo segunda 1, e, né, segunda 1, terça 2, quarta, enfim, e sábado 6 e domingo 7. Então, esse aqui vai ser o resultado dessa expressão. Então, ou seja, se sábado é 6 e domingo é 7, a gente pode colocar um maior ou igual a 6, ou seja, se for igual a 6, a gente sabe que é sábado. Se isso aqui for maior que 6, ou seja, 7, será domingo. Qualquer outro número daria como falso. Então vamos dar um enter aqui. Beleza, verdadeiro. Verdadeiro, então por quê? Porque dia 28 é sábado ou domingo. Vamos ver. Então a gente dá um outro clique, ó. 29 provavelmente é domingo. Então dia 30 é segunda. Tem que dar falso. Beleza, falso. Vamos voltar aqui, ó, só para confirmar. Você vem aqui nas datas. Você consegue verificar aqui, por exemplo, setembro 28 é sábado, ó, setembro 28 é sábado e 29 é domingo, 30 é segunda. Então bateu, né? Vamos voltar, ó, dia 27 é sexta, falso. É verdadeiro, sábado, domingo, sem ver, né? Sem saber, o Excel já... Então a nossa primeira parte da fórmula funcionou. Vamos voltar e colocar mais um ponto. Então a gente já conseguiu identificar os finais de semana. Agora vamos identificar os feriados, ponto e vírgula. Só que os feriados, eles estão lá na nossa aba de configurações. Então a gente precisa escrever uma fórmula que a gente corresponda, né, às datas lá dos feriados, para que a gente consiga identificar aqui também. Então, a fórmula que a gente pode utilizar aqui é a corresp. Porque é aquela fórmula de a gente vai procurar esse valor, ou seja, de 28/7. Eu já vou clicar aqui, ó, o valor procurado é 28/7. A gente vai verificar se isso aqui é um feriado ou não. Ponto e vírgula. A matriz procurada, onde que está a matriz procurada, está lá em configurações, mas, né, a gente não precisa, né, selecionar nada, porque a gente já criou um nome para isso. A nossa C data feriado. Aqui, ó, C data feriado. Então, ele vai verificar se dia 28/7, 28 de setembro, está presente nos feriados que a gente colocou na nossa planilha de configurações. E se isso aí for verdade, né,
na verdade, isso aí precisa ter uma correspondência exata, né? Para ele não pegar uma correspondência aproximada. Ele vai retornar verdadeiro para a gente. Beleza? Então, agora a gente está fazendo uma dupla verificação aqui, ó. Essa e essa. Mas, na verdade, isso aqui não vai funcionar, né? Porque a gente precisa colocar na nossa operação lógica. Porque isso ou isso, né? Precisa ser verdade. E a fórmula, né? Que melhor exemplifica isso é a ou. Então, a gente vai colocar um ou aqui, ó. Senão não vai funcionar a sua expressão, a sua fórmula. Então, ou isso é verdade, ele vai mostrar verdadeiro, ou isso é verdade. Ou é final de semana, ou é feriado. Só que o CORRESP, o retorno dele é ND, para quando ele não acha o feriado. Então a gente tem que verificar se isso aqui vai ser um número, né? Então vamos chamar também a função enum. Enum. Opa. Enum. Eu não estou encontrando. É só escrever enum que ele vai identificar aí para você, ó. Enum com um acento. Você vai abraçar isso aqui com uma fórmula toda CORRESP. Não esquece de colocar o parênteses aqui, ou seja, vamos dar uma verificada. É que dia 28 não é feriado. Vamos dar um enter para ver se está funcionando. Deu verdadeiro porque isso aqui é um final de semana. Vamos procurar o próximo feriado aqui, ó, em configurações. 7 de setembro, Independência. Vamos ver. É que vai cair num sábado. Dia 12 também. Finados, eu acho que é dia 2, né? Finados é 2/9, é de sábado também. Tem que ser um dia 15/11. Ó, sexta. Vamos ver se está funcionando a nossa fórmula lá. Então vamos ver se a nossa fórmula vai pegar. Então, isso aqui a gente tem que levar até dia 15 do 9, não, 15 de novembro. Então vamos lá, 15 de novembro. Falso, 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 falso. Aqui bateu. Ó. Então o K é uma sexta-feira e mostrou verdadeiro. Então as condições de sábado, domingo ou o feriado que está dentro da nossa data aqui, ó, estão correspondendo do jeito que a gente precisa. Aí você pode falar, putz, mas do que isso me ajuda, né? Então se você conseguiu escrever essa fórmula, lembrando, né, antes da gente colar lá, se a gente colar dessa forma não vai dar certo, porque a gente precisa replicar para toda a nossa linha de fórmulas aqui, ó, para toda a nossa linha de datas, né? A nossa linha do tempo completa, porque aqui a gente fez estritamente para o dia 1 de setembro. Isso aqui, quando a gente levar lá para a formatação do condicional, vai correr no intervalo que a gente selecionar. Então, para a gente tem que lembrar das referências de célula. Então, aqui não tem nenhuma referência. E a gente precisa garantir que essa célula corra somente para a direita e não para baixo nem para cima. Então, o que a gente pode fazer aqui? Aperta F4 uma vez. Aqui a gente estaria travando completamente a célula, mas a gente tem que fazer com que ela deslize apenas no eixo X. Trave mais uma vez, aperte F4. Pode ver que agora ela está travando somente na linha e é exatamente isso que a gente precisa, né? Era só apertar F4 duas vezes. O F4 ele muda a formatação. Se você não entende, né, não tem habilidade ainda com o atalho F4, basta você colocar um cifrão aqui, ó. Porque o cifrão aqui ele vai travar o deslize, né, entre aspas. A célula de referência só vai correr nessa linha aqui, ó, na linha 6, tá vendo? Por isso você colocou o cifrão aqui, ó. O F4, que no meu último cronograma muitas pessoas tiveram essa dúvida. Eu aperto F4 uma vez, é um atalho, né, para travar, colocar o cifrão nos dois lados. Ou seja, que você está travando tanto na coluna como na linha. Se você apertar F4 de novo, você trava somente na linha, né? Você não permite esse movimento da referência. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Seleciona, aperta F4 uma vez, aperta F4 outra vez. Eu vou explicar, né, essa primeira vez assim, mas nas outras eu vou apertar F4 porque eu entendo que você já entendeu como funciona um atalho bem simples, né? Se você não conseguiu, coloque um cifrão entre K e 6. Tá ok? Vamos dar Enter, não tem que mudar absolutamente nada. E agora a gente sabe que isso aqui está mudando entre verdadeiro e falso. Ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, a formatação condicional, por ser uma condicional, ela vai atender sempre que isso aqui dá verdadeiro. E sempre que isso aqui for verdadeiro, nós vamos aplicar uma formatação específica. Então, copia, Ctrl C, está copiado. A gente precisa primeiro selecionar o segmento que a gente quer, que vai ser todos esses caras aqui, ó, essas 31 células, formatação condicional.
nova regra, usar uma regra para determinar quais células, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. A gente já sabe a nossa fórmula, a gente já escreveu ela, Ctrl V, acabamos de copiá-la aqui, né? Então, toda vez que aqui aparecer um verdadeiro, né, a gente já fez o teste lá, a gente vai formatar as células aqui, né, que a gente selecionou da seguinte forma. Então, vem formatar. A fonte dela a gente pode deixar negrito, colocar por preta, borda, vamos deixar do jeito que está, preenchimento, vamos colocar um cinza. Ok. Beleza, então agora está funcionando, né? A gente já conseguiu ver aqui, ó, toda vez que aparecer um final de semana ou um feriado, a gente vai ter essa troca de cor. Vamos ver lá no dia 12 do 15 de novembro. Está funcionando. Aqui, ó, 15 de novembro, ó, pintou. É uma sexta-feira, então quer dizer que está funcionando tudo conforme. 15 de novembro de 2024. Só que eu não quero esse cinza aqui, eu queria, na verdade, voltar aqui em configurações, eu quero esse cinza que eu peguei de uma referência, Ctrl C. Essa aqui eu copiei, né? Eu vou levar lá para o nosso dashboard aqui, ó. Novamente eu vou selecionar exatamente o mesmo segmento, eu só vou trocar de cor porque eu quero aquela cor que tem em configurações. Selecionei novamente, formatação condicional, gerenciar regras, está aqui a nossa regra, né? A gente não vai mexer em nada na fórmula, o que eu quero trocar é o cinza, né? Porque eu coloquei um cinza qualquer. Então vem em mais cores, personalizar, e você vai copiar aqui, ó, se você quiser, né, o código hex daquele cinza específico. Ok. E a gente pode aplicar. Beleza, é esse tom que eu queria chegar. Bom, a próxima formatação que a gente vai fazer, a próxima formatação condicional que a gente vai fazer aqui na nossa linha do tempo, vai ser toda vez que a gente trocar de mês, vai trocar a cor do mês, né? Aqui a gente já definiu um padrão, né? Cinza claro para todos os meses, pode ver, tanto setembro como outubro estão com cinza claro. Só que quando virar de setembro para outubro, eu quero que outubro tenha esse tom de azul aqui, ó, do nosso padrão azul escuro. Então, quando a gente tiver a troca e voltar para novembro, a gente vai voltar para essa cor cinza, essa cor azul claro. Bom, você já pegou a fórmula, né? E a gente vai poder, eu vou escrever essa fórmula aqui também. Essa fórmula, na verdade, vai ser bem simples. Primeiramente, a gente vai identificar qual que é o mês. Eu vou colocar aqui, ó, mês. Eu vou pegar esse cara aqui. Na verdade, igual. Vou chamar a função mês novamente aqui. Vou pegar esse valor aqui dessa primeira célula. Ou seja, eu peguei a função mês, coloquei uma data dentro e ele vai me retornar 9. Aqui. Isso aqui é 9, tá vendo? É setembro é o mês 9. Só que eu preciso saber toda vez, se for um mês par ou um mês ímpar, eu quero que esse valor troque de cor. E como eu faço isso? Existe uma função chamada mod. A função mod, o que basicamente ela faz? Ela pega o valor aqui, que nesse caso é 9, e vai, ponto e vírgula, ele vai dar um divisor aqui. Então, você pegar um número e aplicar um divisor, ou seja, 2. Então, se for um número par, vai dar um resto 0, né? Se for um número ímpar, ele vai dar um resto 1, ou seja, diferente de 0. Então, a gente pode pegar esse valor aqui, né? Essa função que varia, que na verdade está variando entre 1 e 0, porque vai ter mês ímpar e mês par, né? Não vai ter outra opção, porque a gente está dividindo por 2, né? Então, se a gente fizer, né, diferente de 0, por exemplo, se for um mês par, tem que dar... a gente troca de cor. Se for mês ímpar, né, a gente mantém essa mesma cor. Na verdade é o contrário, né? Se for um mês par, a gente vai manter a cor. Se for um mês ímpar, que nem setembro a gente vai alterar a cor para a cor que nós quisermos. É uma fórmula bem simples, né? Ctrl C, copiei, né? Copiei essa fórmula. Novamente a gente vai fazer uma seleção também na linha do tempo. Na verdade, deixa eu voltar ali, esqueci de travar. Ctrl V, a gente também vai fazer a nossa referência aqui, ó, K6, deslizar para a direita, ou seja, deslizar somente na linha 6. Ou seja, aperta F4 uma vez, aperta F4 outra vez, a gente faz o travamento somente na linha 6. Beleza? Ctrl C, copia. Vamos em formatação condicional. Novamente, né, seleciona primeiro o que você quer fazer, onde você quer aplicar a formatação condicional.
página inicial, formatação condicional, nova regra, uma nova regra aplicando uma fórmula. Nós conhecemos já a fórmula, a gente já desenvolveu ela. A gente vem em formatar e a aplicação dessa fórmula vai ser também a partir daquele azul, só que ele não está aqui, né? Mas vamos lá, a fonte vai ser um negrito com branco, a borda a gente vai manter, o preenchimento eu vou colocar esse azul, só que eu vou trocar, porque eu esqueci de copiar. Ok, beleza. Então a gente tem setembro aqui, vamos ver se está funcionando. Setembro está com a cor que a gente quer, né? Mês ímpar. Outubro é mês par, 10. Quando a gente chega a novembro, troca de cor, mês ímpar. É só para a gente ver essa troca de cor, se está funcionando. Então, para dar essa mudança de cor fica interessante, na minha opinião. Eu esqueci de colocar, então, configurações, eu quero esse tom de azul. Vou selecionar, Ctrl C, cronograma. Vou dar uma seleção aqui, Ctrl Shift para a direita. Formatação condicional, gerenciar regras. Esse aqui, eu quero trocar essa cor. Então, seleciono editar regra, formatar o preenchimento, mais cores, personalizar. Eu vou trocar de cor aqui, Ctrl V. Ok, é esse tom de azul que eu quero chegar, aplicar. Beleza, ok. Então, a gente está estabelecendo, né, a padronização. E, por fim, a gente precisa identificar aqui na nossa linha do tempo a data de hoje. Estou fazendo esse tutorial aqui dia 14/10. Então a gente precisa verificar se essa célula aqui coincide com a data de hoje e depois replica para as outras, né? Como sempre a gente veio fazendo. Então, igual hoje. Na verdade, vamos primeiro fazer a seleção. Primeiro K6, selecionamos. Se essa data for igual à data de hoje, existe uma função que se chama hoje, que traz a data de hoje, né? Como o próprio nome diz, basta você abrir e fechar parênteses e ele verifica isso aqui. Já vamos colocar a nossa referência aqui da célula. Também ele só precisa deslizar para a direita, não permitir o deslize para cima e para baixo. F4 uma vez, F4 outra vez e F4, uma, duas, deixa assim fica mais interessante. A gente só permite o deslize na linha, né? Ok, como é dia 14 de outubro, então vamos até dia 14 de outubro, tudo falso. Quando chega a 14 de outubro tem que dar verdadeiro. Agora, verdadeiro. Conseguimos criar uma fórmula que acha a data de hoje. Então, Ctrl C, aqui igual, né? Antes de tudo, né? A gente vai ter que copiar mesmo. Ctrl C, copiamos. Vamos selecionar. Vamos vir em formatação condicional. Nova regra. Faz a seleção. Vamos aplicar uma fórmula igual. Ctrl V. Vamos em formatar. Eu poderia ter feito isso antes, né? Porque agora a gente não consegue. Eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Terminar a fórmula e depois pegar o verde lá, padrão, nas configurações. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui, como a gente vai aplicar um verde mais escuro, vem aqui em preenchimento, coloca um verde escuro. Em fonte, vou colocar negrito, vou colocar branco, né? Para a gente ter esse contraste. E a borda você pode manter ela assim mesmo. Fonte, ok, beleza, a gente já conseguiu identificar a data de hoje. E o melhor, ela é automática. Sempre que o dia mudar, quando amanhã for dia 15, essa cor aqui vai estar verde. Beleza? Como eu não criei ainda, né, os parâmetros de cores, eu deixei para fazer isso aqui no meio do tutorial. Deixa eu copiar o verde padrão aqui que eu escolhi para ser a referência de data de hoje. Vem em cronograma, vamos aplicar, alterar a cor, você faz a seleção. Aqui é interessante que você consegue manipular tudo que você quiser, né? Uma vez identificada a fórmula, você pode colocar qualquer cor, né? Só vem aqui em editar, formatar e você coloca o jeito que você quiser, né? Você pode até colocar as cores da sua empresa. O verde, imagina que sua empresa tem um padrão de cor que utiliza um verde único dela. Então você pode utilizar essa cor de verde aí. Então eu venho aqui em preenchimento, mais cores, eu vou colocar esse verde, esse tom aqui, ó. Ok, é um verde meio água. Ok, aplicar. Beleza, troquei a cor da data de hoje. Só lembrando que na hora que você estiver construindo isso aqui em formatação condicional, gerenciar regras, a forma com que você coloca aqui, ó, vai atrapalhar, pode atrapalhar nos dias, né? Então, por exemplo, se você pegar inclusive o meu está atrapalhando aqui, né?
Por causa que essa regra, ela tem que ser a primeira, a data de hoje, porque ela precisa sobressair em detrimento das outras. Depois, tem que mostrar os dias, os finais de semana e também feriados. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou subir, a gente sobe aqui na hierarquia. Eu vou subir, ó, deslizei cliquei, subi, né, movi para cima. Então, a primeira na hierarquia, a data de hoje. Depois ele vai verificar se é dia da semana ou não. E por último, o menos importante das hierarquias é verificar se foi a troca de mês correta ou não. Pode ver aqui, ó, por que não estava mostrando o mês de novembro? Porque a data, né, essa formatação em azul estava sobrepondo os dias da semana, o que não é legal. Então, se você aplicar aqui, ó, vai aparecer os finais de semana ou feriados. Aqui, ó, beleza. Dia 2 e 3 é um final de semana. Ok, beleza. Então, hoje já está no caminho certo aqui. E a gente finalizou, né, a nossa linha do tempo. E o próximo passo vai ser atuar tanto, né, a gente configurar melhor a nossa tabela aqui, que ainda precisa melhorar muito, como também as nossas barras. Agora nós iremos atuar numa formatação que vai ser bem interessante aqui para a nossa tabela, indo da C até a coluna J, que toda vez que a gente trocar o nome do projeto, a gente consegue colocar uma linha para diferenciar as diferentes seções do projeto, até para você criar uma linha aqui para você poder se balizar. Se você não quiser fazer esse passo, você pode pular para o próximo, não vai interferir em nada, né, na execução da nossa planilha. Eu acho que esteticamente fica mais interessante a gente fazer isso aí. E vai ser bem simples. Então vamos começar com uma fórmula aqui, ó. Então, toda vez, né, igual, toda vez que a linha de cima for diferente da de baixo, ou seja, houver uma troca de projeto, eu quero que mostre verdadeiro. Então vamos lá. Se a linha C7 for diferente da linha C6, então aqui obviamente houve uma troca de projeto aqui. Eu quero que mostre verdadeiro. Na linha de baixo tem que mostrar falso. Por quê? Vamos clicar, F2, pode ver reforma telhado e reforma telhado, ainda é o mesmo projeto. Ou seja, não tem que ter uma seção aqui que tire um item do outro. Então aqui eu vou apagar, vamos voltar lá para cima e a gente pode aplicar as nossas referências de célula. Aqui eu aperto F4 uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Se você apertar 3 vezes F4 ou colocar o cifrão aqui do lado da coluna, você fala para o Excel que você quer manter a referência somente na coluna, diferente de como nós fizemos aqui, né? A gente manteve a referência somente na linha, aqui a referência na coluna. E a mesma coisa aqui, né? A gente quer manter o deslize, né, entre aspas, que a célula corra, as referências corram somente na coluna. Então aperta F4 uma, duas, três vezes e você vai travar aqui, ó, na coluna. Enter, a gente mantém o verdadeiro. Vamos selecionar, Ctrl C e a gente vai aplicar. Primeiro, vamos selecionar aonde a gente vai aplicar a formatação condicional. Aqui não vai ser uma formatação condicional de cor, só vai ser uma formatação condicional de borda. Se você quiser colocar uma cor também diferente, você fica à vontade, né? Mas eu acho que é melhor manter assim. Então vamos selecionar aqui, ó, Ctrl Shift para a direita e Ctrl Shift para baixo. Beleza, a gente selecionou todo o intervalo, só que a gente tem que ir até o final porque a gente entende que mais projetos e mais atividades vão aparecer. Então, mantenha o Ctrl Shift pressionado, aperte mais uma vez seta para baixo. Agora sim, página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. Na verdade, você poderia ter ido em nova regra, mas também tem um botão aqui que possibilita a gente inserir uma nova regra por meio de fórmulas ao mesmo lugar. Ctrl V para a gente colar nossa fórmula que a gente desenvolveu. Em formatar, a única coisa que a gente vai querer fazer é colocar uma borda aqui na parte superior. Então, vamos primeiro eliminar as predefinições de borda. Pode ver que a gente está completamente limpo aqui, ó. Eu vou selecionar essa borda que eu quero, você pode colocar outra também. Seleciona a borda da parte superior aqui. Ok, ok, aplicar. Ok, então toda vez que a gente trocar de projeto, vai trocar também, vai aparecer uma linha, né, que vai seccionar. Então vamos colocar aqui um projeto projeto ABC. Beleza, uma nova linha coloca porque a gente está criando um novo projeto. Mas se você colocar o mesmo nome, né, e precisa coincidir, deixa eu copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, beleza. Então a gente já criou uma seção para esse projeto. Pode ser que não seja interessante para você, mas para mim é bem legal manter essa divisão.
é uma forma de você balizar essas informações. Então vamos continuando aqui na formatação da coluna C da coluna J, as formatações condicionais. Então vamos para a coluna de status, só que antes disso eu vou fazer uma coisa que eu deveria ter feito no começo do tutorial, que é criar um padrão de cores, das nossas cores, para a gente não ter que ficar indo e voltando, né, que nem a gente estava fazendo. Assim a gente já facilita muito a nossa vida. Então vamos em layout da página, cores, vamos criar uma cor nova aqui, ó. Personalizar cores, eu vou chamar ela de cronograma, crono 2 e beleza, a gente vai começar a criar aqui, ó. Eu vou dar um salvar, na verdade, aqui eu vou ter que salvar, não, acho que dá pra clicar aqui, ó. Clica fora, vou em fase 1, vamos colocar a primeira cor, mais cores, eu só vou fechar, só pra gente poder habilitar a seleção, né, das células. Então a gente pode selecionar, Ctrl C, beleza. A primeira cor eu vou colocar em ênfase 1, só não pode estar selecionado, senão o Excel não deixa. Vem em ênfase 1, mais cores, personalizar, copia. Ok, próxima cor, essa aqui, seleciona. Vamos para ênfase 2, personalizar. Eu só não troco, Ctrl V, essas cores aqui porque são as que eu mais utilizo, né? Então não vou trocar uma cor que eu utilizo sempre. Ênfase 3, personalizar, Ctrl V, o vermelho, Ctrl C, opa, mais cores, Ctrl V, ok, e esse amarelo aqui, Ctrl C, ênfase 5, personalizar, ok, crono 2, ok, então a gente vai selecionar crono 2, beleza. Por que eu faço isso? Porque agora as cores estão aqui, né? Facilita muito, né? A gente tem que ficar copiando e colando, e também quando a gente for aplicar as formatações condicionais é mais fácil de referenciar. Então para isso a gente já pode começar aplicando aqui nos status. Então como a gente já tem aqui, né? A gente já pode começar a aplicar, né, nos status preenchidos. Então vamos aplicar para todo o segmento até o final da coluna J. Então Ctrl Shift para baixo e mais uma vez para baixo, a gente seleciona tudo. Vamos primeiramente em formatação condicional, só que a gente pode fazer uma formatação condicional mais simples, é uma nova regra. A gente vem formatar apenas células que contenham o valor da célula, tem que estar igual a um texto, né, que a gente vai colocar aqui. E o primeiro que a gente vai colocar vai ser uma atividade que está em andamento. A gente já criou ali, e eu sei que está escrito andamento, né, então a gente não precisa voltar lá. Então quando houver uma célula que estiver com andamento, eu quero que a formatação seja a seguinte, eu vou manter sem cor e a fonte eu vou colocar com azul. Pode ver que o azul aparece aqui, vou colocar o azul em negrito. Ok, vamos lá ver como ficou. Beleza, ó, pode ver, toda vez que aparecer uma célula, né, uma fórmula, um status, aliás, em andamento, ele vai ficar com essa cor aqui, mais sóbrio, mais interessante. Não tão apelativo igual bloqueado e atrasado que a gente vai fazer daqui a pouco. Então o próximo vai ser não iniciado. Então quando for não iniciado eu vou deixar apenas com o do status que está branco assim. Então ao invés de criar uma formatação condicional, eu vou na verdade selecionar tudo, Ctrl Shift para baixo e mais uma vez para baixo, eu só vou aplicar um negrito. Beleza, então não iniciado vai ficar somente em negrito, a gente não vai aplicar nenhuma formatação para ele. O próximo vai ser concluído. Então, novamente, a gente vai fazer uma seleção aqui, ó. Segura Ctrl Shift para baixo, mais uma vez para baixo. Formatação condicional, nova regra. Agora vai ficar bem repetitivo. Apenas as fórmulas que contenham igual a concluído. Concluído. A gente vem em formatar, preenchimento. E aqui a gente vai colocar o verde aqui, ó, para dar uma sinalização de positividade, né? O verde é muito mais que o vermelho, né? Opa, vamos voltar em formatar, fonte, vamos aplicar uma fonte negrito e a cor vai ser branca para a gente ter o destaque. Ok, beleza, vamos ver como ficou lá em cima. Beleza, então toda vez que a gente tiver uma atividade concluída, ela vai ficar com essa cor verde escuro. Ó. Vamos lá, concluído, ficou verde escuro. Deixa eu dar Ctrl Z para a gente manter o padrão. O próximo status vai ser de atraso, né? E o atraso agora a gente vai ser um pouco mais apelativo, né? Porque é uma atividade que talvez você tenha que entrar com uma ação logo. Então vamos novamente selecionar e vamos pintar toda vez que estiver atraso em vermelho. Então vamos selecionar J7, Ctrl Shift para baixo duas vezes, para até o final. Página inicial, formatação condicional, vamos aplicar uma nova regra. Uma nova regra que vai formatar apenas as células que contenham, o valor precisa ser exatamente igual, atraso.
formatar. O preenchimento vai ser vermelho, né, para dar esse ar mais apelativo, mais chamar a atenção. A fonte vai também estar em negrito, né? Nem precisaria porque está tudo formatado em negrito, mas vai ser com a cor branca. Ok. Vamos lá ver como ficou. Beleza. Tá aqui. E o último será bloqueado. E a gente vai colocar com uma formatação um pouco mais sóbria, mas é amarelo, né? Para, tipo, em alerta. Então vamos lá. Ctrl Shift para baixo 2 vezes. Formatação condicional, nova regra. Formatar apenas as células que contenham algo, né? O valor da célula precisa ser igual a bloqueado. Formatação. Essa formatação a gente vai colocar um preenchimento, na verdade, eu vou colocar fonte com a cor mais escura em negrito, né? Ou esse amarelo mais em negrito. E o preenchimento eu vou colocar um tom bem mais claro, igual esse aqui. Na verdade, eu vou até deixar um pouco mais claro. Então, eu vou selecionar esse cara aqui, ó, o primeiro tom, eu vou em mais cores e vou até aumentar um pouco mais, ó, só para ele ficar mais claro. Ok. Vamos ver como ficou. Beleza, ficou bom. Eu gostei. Se você não estiver visualizando, você pode até deixar branco aqui. Aí vai do seu gosto, né? De como você prefere trabalhar. Mas para mim o bloqueado amarelo ficou bem interessante. Você pode testar algumas aqui, ó. Bloqueado, amarelo, atraso, beleza. Então tá tudo funcionando. Bom, agora a gente vai atuar nos gráficos de barra, né? No gráfico de Gantt propriamente dito. Primeira parte aqui vai ser a gente vai simplesmente, né, formatar os feriados, então vai ser uma fórmula bem parecida com o que a gente construiu aqui na linha do tempo. Então aqui vai ser igual a condição lógica ou a gente vai chamar a função dia ponto da semana para verificar qual dia da semana é essa primeira data. Ponto e vírgula a gente vai colocar 2, eu já expliquei o motivo. Fecha aspas, e aqui vai ser igual, maior ou igual a 6, né? Porque a gente colocou 2 aqui, então sábado é 6 e domingo é 7. Então aqui a gente já consegue identificar se aqui a gente tem ou sábado ou domingo. Aqui a gente já pode selecionar e apertar F4 duas vezes, porque a gente quer que essa referência de célula corra na linha. Beleza? Ponto e vírgula. Próximo passo aqui vai verificar se é um número, né? É número. O que é número? A correspondência. A gente já explicou isso aqui, né? Dessa célula aqui, ó. Aperta F4 uma vez de novo para travar. Aperta F4 2 vezes, né? Para travar na linha do valor procurado que está naquele número que nós criamos, né? O CData feriado, ou seja, ele vai verificar se é um final de semana, isso aqui também é um feriado, ponto e vírgula, 0, porque a gente quer a correspondência exata. Então, fecha o primeiro parênteses, fecha o segundo parênteses do número e agora do ou. Só que a gente está verificando basicamente a mesma coisa, né? Se aqui vai ser feriado ou não. Só que a gente precisa também colocar uma condição E, porque aqui precisa ter um projeto para poder ser preenchido, senão a gente vai preencher até o final lá, e a gente não quer isso. A gente quer verificar se um projeto foi colocado aqui, foi preenchido. Então, para isso, a gente vai colocar um E aqui, abre parênteses. Isso aqui primeiro vai ser a primeira condição E, né? E a gente vai agora colocar um ponto e vírgula e colocar a outra condição, que é verificar se aqui tem um projeto escrito. Então, aqui precisa ser diferente de 0. Então, você vai fechar o parênteses. Só lembrando, vamos selecionar aqui, ó. Isso aqui, né, essa célula C7, essa referência de célula C7, a gente não pode permitir. Do jeito que ela está indo tanto para a direita como para baixo. Quando nós aplicarmos a formatação condicional. Só que a gente só precisa fazer com que ela corra, entre aspas, deslize na coluna C. Então, você apertar F4 uma vez, aqui não, né, porque você vai travar somente essa célula. Mais uma vez, a gente vai travar na linha, não é isso que a gente quer. Mais um F4. Ou você pode colocar o F4 aí e você vai travar somente na coluna. Então tá ok. Vamos dar um Enter. Beleza, aqui deu falso, né? Porque não se trata de nenhum dia. Vamos fazer um teste. A partir do momento que se torna um dia da semana, aqui fica verdadeiro. Entendeu? Então tá funcionando. Vamos pegar essa fórmula aqui, ó, copiar
E agora a gente vai aplicar, né? A fórmula já está feita, a gente vai aplicar, a gente não vai aplicar na linha do tempo, a gente vai aplicar agora só onde vai ficar as barras gigantes, ou seja, onde nós temos fórmula, onde nós temos data de início e fim. Aqui a timeline você não vai mexer porque a gente já terminou. Então você vai fazer uma seleção aqui, né, onde será aplicada essa formatação condicional. Segura Ctrl Shift para baixo para ir até a última célula do Excel. Aqui a gente vai aplicar uma formatação condicional, aqui em página inicial, formatação condicional, uma nova regra. Uma regra a partir de uma fórmula, a fórmula com que nós desenvolvemos aqui. A gente vai em formatar. E aqui nós vamos colocar um preenchimento que vai ser um cinza. Na verdade, se a gente colocar esse cinza, vai ser exatamente esse cinza. Só que para dar uma diferenciada, eu vou colocar um cinza um pouco mais claro, como esse aqui, por exemplo. Só para mudar de cor levemente, para a gente saber quando nós temos um final de semana ou não. Então vamos selecionar esse cinza mais claro. E aqui você pode vir em borda e a gente vai colocar nenhuma borda mesmo. A gente vai deixar só o preenchimento cinza claro. Opa, seleciona novamente. Sem nenhuma borda. Ok, ok e beleza. Então tem que parar, né? Aqui a gente continua, aqui segue a mesma condição, só que só vai aparecer aqui caso, né? Como a gente colocou aquele E, né? Graças a esse E que a gente colocou aqui, ó, só vai ser preenchido quando tiver um novo projeto cadastrado. Se você colocar mais um projeto, colocar qualquer projeto com o nome aqui, ó, pode ver que a linha desce para baixo e uma nova seção de projeto é criada. Então, Ctrl Z. Beleza, então está funcionando. E aqui também em cima, né, você consegue ir variando e a sua barra, né, vai variando conforme. Bom, agora a gente vai começar a colocar de fato aqui as linhas, as barras, né, do gráfico de Gantt. Então vamos construir primeiramente a nossa fórmula, vamos seguir o mesmo padrão, né, de execução que a gente já vinha fazendo. Eu vou colocar um igual aqui e aqui na verdade ele precisa, né, para fazer o preenchimento de uma barra, ele precisa obedecer 3 pontos, né, os 3 pontos precisam ser verdadeiros, né. Então eu vou colocar um E, porque serão 3 testes lógicos. O primeiro é o mais simples, né? Vamos ir um pouco mais para cá. O primeiro é o mais simples, ou seja, precisa ter um projeto cadastrado aqui. Então eu vou vir aqui em C7, clicar, fazer uma seleção. Então aqui precisa ser diferente de vazio, ou diferente de zero, enfim, diferente de nulo. Ponto e vírgula. Essa é a primeira afirmação lógica. Só que eu vou selecionar a referência de célula porque eu preciso garantir que só fique na coluna C, né? Não pode fazer teste lógico nas demais aqui do lado. Então, para isso, eu vou apertar F4 uma vez, eu travo tudo, não quero, eu travo agora na linha e eu travo na coluna com mais um F4. Então, apertei F4 3 vezes. O próximo teste lógico é verificar se essa data aqui coincide com a data de início. Na verdade, coincide não, se ela é igual ou menor que a data de início. Então, eu vou selecionar primeiramente a data de início, F7. Ela precisa ser menor ou igual a data que é a nossa data referência, que nesse caso vai ser K6. Então, com K6 selecionado, agora a gente só precisa, né, a nossa próximo teste lógico está ok, né? Esse teste lógico está ok, a gente poderia ir para o próximo, mas vamos verificar a referência aqui, ó, F7. Vamos estudar. Primeiro, a F7 ela precisa testar todas essas datas aqui. Então, quando a gente levar para a formatação de célula, ela precisa fazer essa checagem com cada uma delas. Então, se aperta F4 uma vez, ela vai travar somente na coluna e na linha. F4 mais uma vez, trava na linha. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer travar na coluna. Então, F4 mais uma vez, você trava na coluna. K6 é diferente. Ela precisa correr para lá, né? Para fazer o teste lógico em todas essas datas. Então, você aperta F4 uma vez, F4 outra vez, né? Já deu, né? 2 vezes F4 e você trava na linha 6 aqui, ó. Travou. O próximo teste lógico é para verificar se a data referência coincide com a data fim. Então aqui eu já vou clicar na data fim, né? E ela precisa ser maior agora, diferente, né? É maior ou igual à referência K6 e a mesma coisa, né? G7 a gente aperta F4 1, 2, 3 vezes. Por quê? Porque vai travar na coluna G e porque vai fazer o teste lógico em todas as datas. E K6 precisa ser travado em F4 duas vezes, né? Porque trava na linha 6. E a gente vai travar tudo aqui, ó. Bom, eu acho que tá tudo certo, né? Vamos fechar
com um parênteses, enter. Aqui vai ser difícil de ver, né? Deixa eu colocar uma mesclagem aqui. Eu não gosto, depois eu vou tirar essa mesclagem, só para a gente fazer um teste. Aqui está dando falso, porque é 8 do 9. Isso aqui precisa ser verdadeiro entre 1 do 9 e 12 do 9. Isso aqui precisa ter um projeto cadastrado. A gente já tem um projeto cadastrado, ou seja, a primeira afirmação é válida. Vamos ver, para as próximas duas serem válidas, a gente precisa colocar isso aqui entre a referência, né? 8 de novembro, entre a data de início e fim. Vamos lá. Tem que voltar para setembro. Setembro, beleza. Aqui, ó. Vamos lá, vamos até o dia 1, dia 1º de setembro. Aqui, ó, 1º de setembro é verdadeiro porque coincide com isso aqui, ó. E ele vai estar dentro do intervalo até 12 de setembro. E aqui já está considerando qualquer feriado ou final de semana. Então, aqui 9 de setembro ainda é verdadeiro. Mais um, 13 de setembro. Opa, 10 de setembro, né? Mais um, 12, ainda ok. Verdadeiro. Mais um, 13, falso. Beleza. Então, nós acertamos na nossa fórmula. Depois eu vou remover isso aí. Ctrl C, a fórmula está correta. Onde que a gente vai aplicar agora? Na área onde haverá as barras de Gantt. Então, seleciona, Ctrl Shift para baixo, vai até a última linha do Excel, formatação condicional, gerenciar regras, vamos aplicar uma nova regra, uma regra por meio de uma fórmula, Ctrl V, aqui a gente vai formatar, ok, a borda, calma aí, primeiro vamos trabalhar no preenchimento, o preenchimento eu vou colocar com um azul claro, porque o azul escuro vai ser quando a gente efetivamente estiver preenchendo, né? Estiver progredindo na atividade. Então, vou colocar esse azul bem claro. A borda, eu vou colocar uma borda branca. Então, primeiro eu vou escolher uma cor. Na verdade, eu vou eliminar a borda, qualquer definição de borda, tirei tudo. Vou colocar uma cor branca e eu vou selecionar aqui, ó. Na verdade, deixa eu colocar preto aqui, ó. Eu vou selecionar esse cara aqui, essa cor aqui. Vou deixar ela branca e vou aplicar na parte de cima e na parte de baixo. Isso aqui vai fazer mais sentido depois. Vou mostrar. Ok. E ok. Na verdade vai fazer sentido agora. Eu vou aplicar. Beleza. Ok. Por que eu coloquei a barra branca, a borda branca? Só para diferenciar aqui, ó. Tá vendo que tem uma borrinha branca, uma borda branca aqui, ó? É só para separar uma atividade da outra. É um capricho aqui. Tá? Porque senão vai ficar tudo da mesma cor, fica estranho. Então, com essa borda branca aqui, que é interessante que você coloque, dá esse aspecto. Agora a gente vai atuar na próxima fórmula, na próxima formatação condicional, que ela vai fazer o preenchimento, né, da porcentagem daquilo que foi executado. Então, se do dia 1 do dia 1 do 9 até 12 do 9 foi executado 80%, então a gente tem que saber 80% desse valor e preencher conforme aqui, ou lá, né, onde estava a nossa... aqui, por exemplo. Então, a fórmula que a gente vai escrever, ela vai verificar se a nossa referência, né, se a nossa data referência, ela atende aos critérios de, por exemplo, ter um projeto cadastrado e, né, aquele vai ser uma sequência de E's, para verificar também se a data de início está maior, essa referência é maior que a data de início. E se tiver, né, algum progresso, por exemplo, aqui tem 80%, a gente precisa preencher 80% aqui, né, com uma cor mais escura nesse caso que a gente vai fazer. Mas primeiro vamos focar na fórmula. A fórmula vai ser igual, novamente um E, ou seja, tudo precisa ser verdadeiro para a gente poder fazer o preenchimento aqui. O primeiro verdadeiro, né, o primeiro teste lógico é verificar se tem um projeto cadastrado. Então vamos clicar aqui em C7 e a gente vai verificar se aqui for diferente de zero, quer dizer, né, ou diferente de nulo, quer dizer que tem um projeto cadastrado. Só lembrando que você precisa selecionar, apertar F4 uma, duas, três vezes, já expliquei o motivo, só para a gente ir avançando um pouco mais rápido. O próximo argumento é verificar se a data de início é maior do que a data referência, então eu vou selecionar a data de início e verificar se ela é menor, na verdade, igual a data referência 1 de setembro. Aqui nesse caso vai ser igual. Só lembrando que F7
precisa correr apenas na coluna. Então, eu aperto 1, 2, 3 vezes e ela trava na coluna F. Esse aqui, K6, eu aperto 1, 2, ou era só 2. 1, 2, e o cifrão ficou do lado 6, ou seja, a linha 6 está travada. E aqui a gente vai fazer um teste lógico que vai ser o seguinte. Nós vamos pegar a data de início e vamos somar com a diferença, né, entre fim menos início. Ou seja, a gente descobriu qual a data de início aqui, ó, nesse caso vai ser F7, e a gente vai achar a diferença entre fim menos início. A soma desses caras aqui, multiplicado, na verdade, aqui a gente vai ter que multiplicar pelo progresso, ou seja, a gente está pegando, né, quantos dias efetivamente foram progredidos. Então, se aqui foram 10 dias, vezes 0,8, que é esse caso, né, tem que dar 8. Então, vai ser a data de início mais 8. E agora a gente vai ter que verificar, abre parênteses, fecha parênteses, se esse cara aqui é maior ou igual à nossa referência. Essa aqui ficou um pouco mais complexa, né, pessoal? Mas eu acho que dá para entender. Então, agora a gente vai aplicar as nossas fórmulas. Só recapitulando novamente, a gente vai verificar se a nossa referência, K6, é maior ou igual à data de início, né, mais a diferença entre fim e início multiplicado pelo progresso. E a gente vai verificar até onde vai essa barra, né? Seria o limite. Ok, só vamos aplicar as nossas referências de células. F7 precisa correr apenas na coluna F, então aperta F4 1, 2, 3 vezes, travamos na coluna. G7 é o fim, na data fim, 1, 2, 3 para travar na coluna. F7 aperta 1, 2, 3 novamente, porque tem que travar na coluna F. E 7 é também progresso. Aqui, né? Trava na coluna, né? Porque tem que pegar todos os valores de coluna. 1, 2, da coluna I. 1, 2, 3. Aperta 1, 2, 3 e deixa do lado de o cifrão do lado de I. K6 tem que correr na linha. Então, 1, 2, 2 vezes. Beleza. Mais um. A próximo teste lógico é só verificar se o progresso aqui é maior que 0, né? Não pode ser igual a 0, né? Tem que ser maior, somente maior, não maior igual. Então, para isso, a gente vai verificar se I7 é maior que 0, ou seja, se há algum progresso, né? Novamente, selecione I7, F4, 1, 2, 3 vezes para travar na coluna I. Bom, está correto, né? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, na verdade. Vamos só fazer um teste. Vamos colocar aqui o nosso do dia 1 até o dia 12, do dia 1 até o dia 12, a gente executou 50%, por exemplo. Então, 50% deveria vir mais ou menos até o dia 6, né? Porque são até o dia 12. Então, vamos trazer a nossa referência até 6. Vamos trazer mais para a direita. Então, até aqui a nossa referência está certa, tá vendo? 6 é a metade, ou seja, foi um progresso de 50%. No próximo dia, na nossa referência, tem que dar falso para estar correto. Beleza, falso. Vamos selecionar, copia. Vamos agora aplicar a formatação condicional. Seleciona todas as colunas. Ctrl Shift para baixo, que vai até a última linha. Vamos gerenciar as regras. Na verdade, a gente poderia ir página inicial, formatação condicional, nova regra. Só para a gente manter o padrão. Usar uma nova regra. Ctrl V. Colamos a nossa fórmula que a gente já desenvolveu. Vamos em formatar. Aqui a gente já sabe que a gente vai aplicar, né? A gente vem em borda, a gente vai colocar essa borda aqui, branca. Eu vou eliminar todas as pré-definições e colocar uma borda em cima e uma borda embaixo. Você não está visualizando porque é branco, né? Ok, opa, formatar. O preenchimento precisa ser azul escuro, né? Para a gente ter esse destaque aí. Ok novamente. Então tá aí. Vamos fazer um teste novamente, né? Vamos voltar à nossa atividade padrão do dia 1 até o dia 12. Vamos colocar aqui 60%. Beleza, tá andando. 70%, 90%. Beleza. Ok. 100% vai ter que dar até o final? Beleza, tá funcionando. A gente pode aproveitar aqui também e colocar uma linha
para a gente aplicar a data de hoje. Então aqui eu vou colocar, como a data de hoje é algo bem simples, né? A gente já fez isso aqui outras vezes, acho que a gente não precisa colocar, escrever ela aqui, mas vamos fazer, não custa nada. Vamos colocar um igual e a gente vai ter duas afirmações, dois testes lógicos para verificar. Então a gente precisa verificar se a referência é igual a hoje, abre e fecha parênteses, hoje, ponto e vírgula, e também a gente precisa verificar se aqui tem algum projeto cadastrado, senão se a gente deixar assim, fará uma linha vertical até a última linha do Excel, que não é o que a gente quer. Então, se isso aqui tiver um projeto cadastrado, C7, ou seja, for diferente de nulo, diferente de zero, né, diferente de alguma coisa, de vazio, a gente vai mostrar isso aqui como verdadeiro. Vamos verificar. Ok. Beleza, aqui está falso porque hoje é dia 14. Vamos verificar. Quando chegar dia 14 tem que... Dia 13, 14 de outubro. 14 de outubro... Vamos lá, aqui ó. Vamos lá, beleza. Está funcionando. Vamos pegar nossa fórmula. Ctrl C. Vamos selecionar nossa área. Selecionado, Ctrl Shift para baixo, selecionamos todas as linhas, gerenciar regras. Uma nova regra será adicionada a partir de uma fórmula que a gente já desenvolveu. E em formatar, a gente vai aplicar aqui em preenchimento, a gente vai deixar sem preenchimento, sem cores. E a borda a gente pode colocar... A gente vai colocar uma borda com a cor verde, esse verde padrão que a gente já definiu aqui. Vamos eliminar todas as pré-definições de borda e colocar uma borda somente à esquerda, que esse cara aqui, ó. Pode ver que uma borda bem fina foi colocada. Então essa vai ser a única formatação que a gente vai fazer, ok? Aplicar, ok. Então vamos ver aqui, ele só colocou na primeira linha porque... eu esqueci de colocar as referências de célula, vamos voltar e colocar. Então seleciona aí K6. K6 tem que ir, se mover na linha, então aperta F4 duas vezes, né, para o cifrão ficar ali. Aqui o C7 é o do projeto, né, cadastro de projeto, vamos apertar 1, 2, 3 para travar na coluna, Enter, vamos trocar a fórmula. Seleciona a fórmula aí, Ctrl C. Temos que selecionar novamente tudo aqui, ó, só para garantir. Ctrl Shift para baixo, faz a seleção. Você também poderia vir aqui em gerenciar, seleciona a data de hoje aqui, ó, aplicar aqui, ó. Caso você não tenha selecionado, você pode alterar a aplicação, onde será aplicado, indo da K7, né, até a última linha do Excel. Mas eu preferi selecionar e garantir. Então seleciona, editar regra. A única coisa que a gente esqueceu de fazer aqui, ó, é Ctrl V, fazer o travamento das células. Ok, aplicar, ok, e tá aí, ó. Agora, na data de hoje, a gente tem essa linha que é bem interessante tê-la, né? Bem legal. Tá vendo? Conforme a gente vai indo para trás ou para frente, a data de hoje e a linha vão acompanhando. Tá vendo que ficou branco aqui? É por causa que a gente precisa depois verificar a hierarquização. Acho que a gente já pode ver isso aqui agora, já que a gente vai montar os próximos em função dessa hierarquia. Então vamos lá, selecionar da célula K7 até, da célula K7 até a O, ir para baixo novamente, formatação condicional, gerenciar regras. O primeiro que a gente vai fazer é pegar a data de hoje e levar para último lugar. Essa aqui é a fórmula do dia da semana, tá vendo que como a do dia da semana está por baixo dessas duas, fica mostrando o final de semana lá para baixo. Se você quiser deixar assim, acho que fica até interessante, na verdade. Ou senão você poderia levar lá para cima, porque quando você aplicar, tá vendo que aí sobrepõe, essa regra fica sobre as outras. As que você tem que fazer é essa aqui, deixar de hoje lá por último, a mais clara para baixo, até porque você quer mostrar a diferença, né, da porcentagem, e o azul escuro por cima. Tá? Essa aqui você vai da sua opinião. Eu acho que fica até mais interessante se a gente deixar lá para trás, porque a gente já sabe que aqui vai ser um final de semana e aqui não interrompe, né, a data. Acho que fica até mais legal de apresentar.
Vamos dar um OK. Beleza. Então, a hierarquização das formatações estão prontas. E agora a gente precisa fazer com que essas cores mudem de cor, né? Mudem de tom, conforme a gente vai mudando o status. Então, aqui basicamente a gente finalizou. Então, agora só a gente vai customizar, na verdade, por exemplo, os status de atraso e bloqueado. Então, quando a gente tiver um atraso, a gente vai ter uma linha, né? Uma linha não, uma barra gigante aqui, uma barra com a cor vermelha. Então, vai ser bem simples, porque a gente só precisa duplicar a regra e mudar a cor. Então, vamos selecionar novamente todo o nosso intervalo aqui. Ctrl Shift para baixo para a gente fazer a seleção. Ok. Vamos novamente aqui em página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. E a regra que a gente vai querer alterar a cor vai ser essa aqui e as duas, né? Então vamos alterar primeiro essa. A gente pode vir aqui, ó, selecionar e duplicar essa regra. Pode ver que uma regra foi duplicada aqui. Seleciona, vamos editar essa regra. Então, além de todas as hipóteses, né, as coisas que a gente vai colocar aqui, né, todas as afirmações, operações lógicas dentro desse E, a gente precisa verificar se também o status está em atraso. Então, eu vou apagar aqui o último, na verdade, parênteses, vou colocar ponto e vírgula para adicionar mais uma condição e vou selecionar aqui, ó, J7. Selecionei J7, pode ver que ele trava de praxe já completamente a célula. Só que a gente precisa fazer com que ela deslize somente na coluna. Então, aperte F4 duas vezes, mais duas vezes, né? Então, você teria que apertar 3 vezes, porque o cifrão vai ficar do lado do J e você permitiu o deslize completo aqui, ó. Então, a gente vai colocar igual, abre aspas, porque a gente vai colocar um texto, né? Atraso. Tem que escrever exatamente igual a atraso aqui, senão vai dar erro. Então, fecha o parênteses, a fórmula já está feita, a gente só abriu ela para colocar mais uma condição. Vamos em formatar, preenchimento, e a gente vai colocar o preenchimento mais escuro, porque a gente está mexendo no azul escuro, né? Ok. Ok. Antes de aplicar, vamos copiar essa aqui também, ó, duplicar. Vamos duplicar essa regra, só que a gente precisa colocar uma linha para baixo, ó. Então, seleciona, beleza, porque o vermelho precisa ficar por cima. Seleciona essa aqui novamente, editar regra. Vamos colocar mais um critério, mais uma operação lógica, igual a gente fez lá, para ver se, além de toda essa afirmação, né, de toda essa condição lógica, a gente vai abrir o E novamente aqui, ó, ponto e vírgula, seleciona J7, aperta F4 duas vezes para travar, igual, e aqui novamente, vamos aplicar atraso, escrever atraso, né? Não esqueça das aspas, senão vai dar erro. Fecha o parênteses, a gente já colocou mais essa afirmação. Vamos verificar, formatar, preenchimento. Vamos colocar esse vermelho aqui, ó, o segundo grau. Qualquer coisa a gente pode corrigir, ok? Ok. Vamos aproveitar e fazer o do bloqueado também, porque vai ser a mesma operação. Seleciona, duplica. Vamos novamente editar essa regra, editar. A gente pode apagar o último parênteses, bloqueado. Vamos ter atenção com o português, né? Porque se você escrever errado, o Excel não tem como ele adivinhar que a palavra está escrita errada. Outro jeito seria você utilizar, eu até prefiro, né? Utilizar referência, mas vamos utilizar a escrita assim mesmo, porque é pior, na verdade. Você poderia ter utilizado uma referência ao invés de selecionar o texto. Eu estou colocando o texto aqui, mas você pode alterar depois, tá? Colocar uma referência. Mas vamos fazer funcionar primeiro. Tá certo na coluna, formatar. Aqui o preenchimento vai ser o amarelo escuro. Ok, ok. Vamos aproveitar e colocar mais um. A gente vai copiar essa regra aqui, ó, do claro. Vamos vir em duplicar regra. Duplicamos a regra. Só que essa regra precisa estar para baixo, né? Então seleciona e coloca para baixo do amarelo. Agora seleciona essa aqui, ó, a vermelho claro que a gente acabou de criar, em editar regra. Ao invés de atraso, apaga aí, ó, e dentro do parênteses vai escrever bloqueado. Fecha parênteses, formatar. Vamos colocar um amarelo, acho que esse aqui tá bom, segundo nível. Ok, ok. E aplicar. Ok, e tá aí. A gente finalizou, né? Pode ver os bloqueados. Estão mostrando bloqueado. Aqui, ó, bloqueado. Esse aqui tá bloqueado.
Tá tudo conforme, né? Vamos lá, aqui novamente, vamos verificar. Bloqueado, atraso. O concluído eu vou manter como 100% mesmo. O concluído eu não vou colocar verde, senão vai ficar muita cor e acho que é pior. Porque, teoricamente, você sabe que foi concluído, porque aqui está 100%. E o preenchimento da barrinha também é 100%. Então, só de bater o olho você sabe. Você poderia colocar verde, né? Quando você tem uma atividade 100% concluída. Só que eu acho que ficaria um carnaval, né? De tanta cor. Bom, então a gente pode dar uma melhorada aqui na exibição. Aqui eu vou selecionar esses dados aqui, eu vou escondê-los, né? Pra gente não ter que ficar vendo essas datas. Aqui eu vou deletar, né? A gente já utilizou isso aqui. Eu vou selecionar esse cara aqui, página inicial, e remover a mesclagem. Deletar também a fórmula, a gente já utilizou. Selecionar essas três células, eu vou dar um Ctrl X e vou trazê-las para cá. Elas estão, entre aspas, escondidas. Eu só vou pegar essa formatação e vou copiar aqui, ó. Beleza. Agora eu vou pegar a nossa barra aqui e vou colocar por cima, só para ocultar. Ok? Então a gente tem aqui, ó, a nossa barra. Você pode trazer inclusive mais para cá e fazer o acompanhamento total do seu projeto, né? Tá tudo aqui já formatado. Vamos mais para a direita. Inclusive você pode trazer até mais para cá. Essa barra. Seleciona e traz mais para cá. Beleza, está aqui o seu projeto. E assim a gente finaliza mais um tutorial. Indo lá para baixo a gente consegue finalizar. Uma coisa que eu sugiro até, que é interessante, é você ir até a última linha, né? Até a última, pegar a barra de rolagem até o final aqui, selecionar a linha 7. Em exibir, a gente pode congelar as linhas superiores, aqui, ó, congelar o painel. Porque aí você consegue ir colocando mais atividades e você vai conseguindo visualizar todas aí. Então a gente pode fazer um teste aqui. Vamos pegar um projeto novo aqui, ó. Pegar umas 4 linhas aqui, eu vou colocar um projeto XPTO, projeto qualquer, né? Um exemplo de um projeto. Vou pegar algumas atividades quaisquer aqui. É sempre interessante que você cole como valor, né? Ou você vem aqui, ó, clica com o botão direito, colar especial e colar como valores, ou, né, dá o comando que a gente já bem conhece. Seleciona os 4 aí, ó. Selecionado Alt C VV, porque se você simplesmente copiar e colar, você também vai estar copiando e colando a formatação condicional. Então você pode ter um problema aí no futuro, tá? Então tente escrever e não utilizar muito Ctrl C, Ctrl V. Aqui vamos colocar quaisquer pessoas. Deixa eu pegar mais 3 aqui, ó. Ctrl C, Alt C VV. Primeiramente eu sempre faço o seguinte, eu vejo a atividade e eu estimo a duração dela. Vou colocar lá, sei lá, 10 dias, 5 dias, 3 dias e 2 dias. O início pode ser qualquer início. Ctrl C, Alt C VV para colar o valor. Só eu vou ter que passar isso aqui tudo para data, né? Vamos selecionar essas duas e até o final e passar isso aqui para formatação de data abreviada. Vamos voltar lá para cima. E aqui a gente não pode esquecer, né, que isso aqui é uma fórmula, então você tem que replicar para baixo. É interessante aqui que a gente troque a cor disso aqui, ó. Vou selecionar aqui e passar para azul. Um azul claro. Beleza, esse azul tá legal. Então toda vez que você calcular, você não pode esquecer de replicar a fórmula para baixo, senão não vai funcionar. Aqui a gente pode colocar qualquer porcentagem, que eu vou colocar 40. Vou transformar tudo isso aqui para porcentagem. Porque esse aqui, ó, se você colocar 40 e depois formatar, vai para 4.000, tá errado, né? Então vamos colocar 10%, aqui 40%, 50% e 1%. Aqui eu vou colocar como bloqueado, concluído, na verdade está errado, nem deveria ser concluído. Aqui atraso, aqui andamento, concluído 100%, né? E aí a gente tem o nosso projeto já cadastrado conforme a sua necessidade. Lembrando que dia 25, por exemplo, é um feriado, então as contas aqui estão contemplando, porque a gente só está trabalhando com um dia útil, né? E tá aí. A gente finalizou o nosso projeto, uma atividade foi cadastrada. Também, caso você precise adicionar, imagina que você está trabalhando nesse projeto, você precisa adicionar 2 novas atividades. Você vem aqui, seleciona as 2 novas atividades,
clica com o botão direito do mouse, vem em inserir, adicionou. O projeto é o mesmo, né? Então, Ctrl C, seleciona as duas células aqui, ó, e Alt CVV. Alt CVV é um dos comandos mais importantes que você tem que ter em mente, porque você consegue colar só os valores. Se você dá um Ctrl C e Ctrl V direto aqui, você também está copiando a formatação condicional e você pode ter problemas no futuro, tá? Aqui a gente coloca qualquer atividade. O responsável, eu vou colocar a Mariana, vou colocar o Bernardo. Aqui eu vou copiar as duas datas, não tem problema. A duração, vou colocar 4 dias e 20 dias. E lembrando que aqui sempre replique para baixo. Vou colocar uma atividade de 70% concluído e 30%. Clica com o botão direito e venha em atraso. E aqui eu vou colocar andamento. Bom, aí a gente tem o nosso cronograma finalizado.